Bom, boa noite pessoal, meu nome é Vinícius e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Serverless Architecture. Bom, só os tópicos que a gente vai falar hoje aqui. Eu vou falar sobre a questão de conceito, né, o que é Serverless, e dar alguns exemplos, alguns players de mercado que utilizam ou aplicam esse conceito, né, em questão de arquitetura de software. Eu vou falar sobre provavelmente o mais famoso deles aí, que aplicou pelo menos grande parte desse conceito de Serverless num produto deles, que é o AWS Lambda. A gente usa aqui na Bluesoft para algumas coisas. Vou mostrar um pouquinho de código também, vou dar um exemplo real aqui usando a AWS Lambda e tal, mostrar para vocês funcionando. Depois uma conclusão aí, algumas questões que eu vou levantar sobre prós e contras dessa abordagem, porque não é uma bala de prata e não serve para qualquer cenário também, então é uma coisa que precisa ser compreendida antes de você escolher e adotar na sua empresa, na sua equipe. Então, o que é essa questão de serverless, né? O que é essa coisa de serverless? Na verdade, cada autor, seguindo as bibliografias que eu li, define de uma forma diferente, né? Mas na verdade é um conceito que define onde você não deve se preocupar em onde sua aplicação vai rodar ou como você vai provisionar essa infraestrutura para colocar o seu código para funcionar. Então a ideia é abstrair o máximo possível dessa questão de infraestrutura e tudo mais e focar no seu código mesmo, sabe? Eu vou focar em desenvolver. Então dá até para falar que serverless é uma coisa que é mais orientada para os desenvolvedores, né? Então, só alguns conceitos aqui, eu vou explicar um por um, tá? Então, o que define serverless, né? Essa questão de você não se preocupar com hardware depende muito de serviços ou empresas third party, né? Então você vai precisar ter alguém que forneça toda essa arquitetura para você conseguir desenvolver, né? Porque isso daí tem que rodar em algum lugar no fim das contas, né? Então, alguns autores definem serverless como Function as a Service. A gente tem diversas definições no mercado, né? Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Backend as a Service. E agora tem esse novo conceito aí que é funções como serviço, né? Então a ideia é que você desenvolva códigos puros, né? Apenas realmente códigos de negócio, com o mínimo de acoplamento possível com coisas de infraestrutura, bibliotecas de infraestrutura, e depois o seu provedor lá, o seu fornecedor de serverless ou de FaaS vai cuidar do resto para você. Então você desenvolve e você nem sabe onde o seu código está rodando, ou onde o seu código está rodando, o que está acontecendo com ele. Então, um provedor de serverless, ele tem que fornecer isso para você, uma plataforma onde você consegue colocar o seu código para rodar sem se preocupar com infraestrutura. Ele tem que fazer o auto-scaling do seu código, né? Então, você vai colocar o seu código para rodar, e se você precisar de mais poder, você vai ter, sem você se preocupar, sem precisar monitorar muito isso. Não tem provisionamento, ou seja, você não precisa criar servidores, você não precisa alocar recursos para fazer funcionar. A ideia é que você realmente não se preocupe com essas coisas, apenas em desenvolver. Esse no administration não é que você não precisa administrar o que está acontecendo com a sua infraestrutura, mas você não precisa de uma administração interna, tanto que você não tem nem acesso às máquinas onde o seu código vai rodar. Então você não precisa ficar fazendo, você não vai poder fazer SSH nessas máquinas, nem ver o que está acontecendo lá. Você só vai colocar seu código lá e você só vai monitorar se seu código está sendo executado. Então você tem que ter um gerenciamento de log bom para poder fazer isso, né? Essa questão de serverless está sendo muito usado em aplicações mobile, SPA, Single Applications, onde são clientes ricos, né? Você está desenvolvendo uma aplicação rica, uma aplicação front-end, mobile, enfim, e você não quer se preocupar com nenhum serviço back-end, assim, você não tem sei lá, um desenvolvedor back-end que desenvolva as coisas para você. Então você só vai desenvolver ali o seu front-end e tudo que você precisar de serviço, essa é a ideia, o conceito, e o que as pessoas que inventaram esse conceito querem que a gente chegue lá. E que tudo que você precisar de serviço, infraestrutura, já vai ter disponível lá como um Function as a Service. Eu preciso de um serviço para me autenticar, eu preciso de serviço para consultar produtos de um mercado específico, enfim, qualquer coisa que você precisar para desenvolver uma aplicação, você vai ter lá, é só você conectar as coisas. Se preocupar um pouco menos com o back-end. Só que o Function as a Service é diferente do Back-end as a Service, né? Back-end as a Service é um conceito que já existe. Meu professor fala que o meu professor de cloud lá na faculdade fala que tudo isso daí é fachada para falar que é plataforma como serviço, né? Mas realmente existe uma diferença entre esses conceitos. Um Back-end as a Service é uma coisa que já existe há algum tempo, que é o falecido Parse, que é o Firebase da Google, que
parece que é a mesma coisa, né, que realmente são plataformas onde você não tem que se preocupar com o que está acontecendo lá, mas elas não são tão customizáveis. Você não pode pegar um código seu com a linguagem que você quer, com seu runtime e colocar para rodar lá. Você vai usar a plataforma dos caras. O que você pode fazer é usar uma DSL que eles criaram para manipular regras de negócio, colocar um filtro lá para fazer alguma coisa para algum evento, mas é só isso. É um conceito diferente, né? Backend as a Service é quando você não precisa de customização. Você quer ter uma inteligência lá, só que ela já foi feita por alguém. O máximo que você pode fazer é mexer uma coisinha ou outra, mover um palito ou outro. Agora o Function as a Service é você poder customizar realmente. Então, dá para dizer que até mais poder, né? Você não vai precisar se preocupar com a infraestrutura, mas você também vai poder fazer ela funcionar da forma que você quer, porque vai ser o seu código que vai estar rodando lá. Eu já tenho uma pergunta assim. Por exemplo, isso aí que você está falando, o Function as a Service, você consegue ter um banco de dados lá, então? Então, é o próximo item. Um Function as a Service, ele é sempre stateless, então você nunca guarda estado nesse código. É um código puro, que você vai executar, vai fazer alguma coisa para você, de preferência pequena, e morreu. Você pode conectar, você pode enviar um evento para o banco de dados, mas ele não vai estar dentro desse código aqui. Então essa infra, você tem que ter essa infra em outro lugar. Sim, depende. É tipo um middleware do processo. Mais ou menos. São códigos, são funções que você coloca lá, que se conecta com serviços externos para conseguir completar o que você quer. Entendeu? Mas você não vai empacotar uma coisa grande ali. Eu vou falar disso um pouco mais pra frente, porque tem essas questões de desvantagens e cenários onde isso aqui não funciona. Isso aqui não é bala de prata e não resolve tudo, né? Beleza? Então, eu vou só mostrar aqui uma diferença assim de como a gente pensa numa aplicação cliente-servidor de uma forma um pouco mais tradicional, né? Então você tem um browser lá, acessa uma API que seja e acessa um banco de dados, ou seja, esse cara aqui, ele está fazendo um request e está pedindo as informações, né? Beleza. E numa abordagem serverless aí, Function as a Service. Aqui é um exemplo usando serviços da AWS, né? Na verdade é só o API Gateway. Então as coisas aqui são disparadas por eventos, ó. Então o cliente ele vai pedir realmente o que ele quer. Eu quero acessar o Pet Store Server. Então eu vou bater numa API lá. Quando eu chegar aqui, essa API ela vai disparar eventos de forma assíncrona para funções puras. E essas funções vão pegar as coisas que elas precisam de algum lugar. Elas podem fazer um request ou sempre que um novo item for adicionado nesse banco de dados ou uma query for feita, esse banco de dados pode disparar um evento para disparar essa função para responder o seu cliente. Então essa que é a questão de stateless. Esses caras aqui, essas funções não guardam estado. Elas não vão guardar informação de nada, nem em memória, nem em disco. Elas simplesmente vão executar alguma coisa que você precisa. E você só vai colocar para rodar lá e não se preocupa mais com elas. Então essa que é a grande diferença, assim, sabe? A desfragmentação da informação também, né? E tem alguns exemplos aqui, né, com os players do mercado. Esse Auth0, ele é um Function as a Service para autenticação, autorização, onde você não precisa fazer absolutamente nada. Ele está lá funcionando e você consegue customizar completamente o seu fluxo de autenticação e autorização, colocando o código seu para rodar lá no fluxo dentro. Então você consegue subir código seu, funções puras, onde você consegue customizar o que você precisar. Agora a infraestrutura para fazer isso rodar, tá lá, você não precisa fazer absolutamente nada, mas é totalmente customizável também. O AWS Lambda, né, que eu vou falar um pouco mais para frente, e tem o Azure Functions também, que o Azure é a plataforma de cloud da Microsoft, né, mais ou menos concorrente da AWS. Aí eles também têm esse Azure Functions que você consegue trabalhar com os serverless lá. Eu não vi a fundo assim, mas parece que é muito parecido com o Lambda, né, você consegue criar eventos em maioria dos serviços que o Azure tem lá e ele consegue disparar funções. Aí você coloca o que você quiser para rodar lá. Então, entrando mais especificamente na AWS Lambda, que é inclusive o que é mais interessante para a gente aqui, eu acho que é o que está mais maduro no mercado também, né? Ou pelo menos o mais adotado. O AWS Lambda é o Function as a Service da AWS, né? Você consegue escrever essas funções, que eu vou dar exemplos depois, um exemplo depois, em Node.js, Python ou Java. Então esses são os runtimes que ele suporta hoje. A comunidade tem usado, eu percebi que a comunidade tem usado mais a API de Python, então eu vou dar um exemplo em Python aqui, mas enfim, você consegue fazer qualquer coisa com qualquer um desses runtimes aí, não tem nenhuma restrição não. As funções lambdas, como eu disse, elas precisam ser disparadas a partir de algum meio, né? Na AWS você consegue disparar as funções a partir de eventos, que
Eu não coloquei os serviços aqui, mas tem um conjunto de serviços que a AWS suporta hoje. Isso tem aumentando conforme vai passando o tempo, né? O S3 suporta, EC2 suporta, isso vai aumentando. Eles vão estar dando suporte para os serviços deles conforme vai passando o tempo. Então você consegue disparar eventos nesses serviços, por exemplo, eu gravei um registro no RDS lá. Eu posso disparar uma função lambda para gerar alguma coisa no Redshift, por exemplo. Isso daí de forma totalmente automática. Ou você pode chamar essas funções via HTTP. Você gera lá uma URL e chama aquela função a partir do seu código lá que está provisionado na AWS, por exemplo, numa máquina EC2. Você pode fazer isso sem problema. E também você pode criar schedule para essas funções. Você pode disparar uma função de acordo com uma definição temporal lá, né? Uma grande questão interessante da AWS Lambda é a questão do preço, né, que é totalmente baseada em milissegundos, né? Então, vamos supor que a sua função comece a executar um código seu. Então, você só vai pagar pelo que você usar. Ele parou de executar, acabou. Ela não guarda estado, você não tem que se preocupar se está ligado ou não, acabou. Então é muito interessante essa questão de preço, né? Só que tem diversos cuidados que você precisa ter para conseguir essa vantagem aí, senão pode acabar sendo mais caro do que você provisionar um código mesmo lá, criar um servidor, colocar a sua aplicação para rodar lá. Então tem que ter bastante cuidado nesse ponto. Ela é baseada no tempo, né, o preço, em milissegundos, só que com essas três vertentes aqui. Um porém, já vou dar um porém aqui na questão de serverless, pelo menos na AWS Lambda, você não tem acesso ao hardware. Você vai colocar sua função para rodar lá e você não tem acesso à máquina. Você não consegue escalar quanto de CPU você quer, quanto de memória RAM você quer, quanto de espaço em disco. Você não consegue fazer nada disso, porque você não sabe nem onde está rodando essa máquina. É a própria Amazon que cria esse ambiente para você. Então, a única coisa que você pode alterar na sua função Lambda é quanto de memória que ela pode alocar. Essa memória não é só memória RAM. É definida como memória RAM, mas ela serve para tudo. Tipo, quanto mais memória você tiver, mais rápido vai ser sua função, sabe? Mais CPU, mais tudo você vai ter. Então é o único parâmetro de escalabilidade. Você não consegue fazer uma escalabilidade granular aqui nesse ponto. Então essa pode ser uma desvantagem. Mas outro porém é que uma função ela deve executar apenas uma coisa. Tem que ser uma coisa bem pequena, né? Então, bom, cabe a cada cenário, né? Tem cenários que isso não vai resolver e tem cenários que sim. Então isso daqui já remete a você não criar funções grandes, né? Se você criar um código muito grande, que inclusive o tempo máximo que você pode executar uma função, um código seu, é 5 minutos. Você não pode passar disso, é o máximo que a AWS permite hoje. Mas se você colocar um código que executa em 5 minutos, vai sair caro pra caramba. Então você tem que tomar cuidado, né? Executar códigos em milissegundos ali para ser vantajoso. Que aí sim você vai conseguir um preço muito melhor do que você criar toda a infraestrutura para colocar esse código para funcionar numa instância EC2, por exemplo. Aí é vantajoso. O tempo de duração, né, que eu falei, quanto mais tempo, mais memória ele vai gastar, enfim, mais caro vai sair, e a quantidade de requests que aquela função recebe. Então, você tem que calcular esses 3 pontos aí para saber se isso atende ou não você. Ou também se você precisa guardar ou não informações. Na AWS Lambda você não consegue guardar nada em disco. Você tem um espaço, um barra-temp lá na máquina onde essa função roda. Então o código da sua função consegue acessar esse barra-temp para fazer uma lógica, precisa guardar alguma coisa em disco, recuperar, fazer uma coisa pequena. Mas você não consegue guardar nada em disco. Como eu respondi a dúvida do Brunola lá, você não consegue ter um banco de dados aqui. Pode até ter, mas não é o ponto, né? Tá, então eu vou dar um exemplo aqui com a AWS Lambda, tá? Vou mostrar o problema que a gente vai resolver. Esse daqui é o caso que a AWS mais mostra dos keynotes deles, que é fazer o thumbnail de imagem. A gente faz aqui na BlueSoft já. Então qual que é a ideia, né? A gente vai pegar uma imagem grande, imagens grandes, vai colocar num bucket do S3. Eu tenho uma aplicação que vai fazer isso. E a gente vai configurar na verdade já está configurado, eu vou mostrar para vocês como que está funcionando e tal, como que foi a configuração. Tem uma função Lambda lá, que ela vai receber eventos de quando arquivos subirem nesse bucket do S3, vai disparar essa função Lambda, que é um código que a gente não precisou provisionar, a gente colocou lá e a AWS se vira para cuidar dele. E depois esse código vai vai fazer o resize dessa imagem, né, o thumbnail, e vai guardar a imagem em outro bucket do S3 e uma aplicação vai ler essas imagens e vai mostrar pra gente a diferença de tamanho. Beleza? Então, mais ou menos essa arquitetura que vai ficar, assim, bem simples, né? A aplicação Java, ela sobe as coisas nesse bucket do S3, a Readable Large Images,
essa função create thumbnail é uma função Python lambda, totalmente pura. Ela vai executar, vai fazer o resize da imagem, vai salvar nesse outro bucket que tem o resized no final, e depois uma outra aplicação vai consumir e vai mostrar. É basicamente isso que vai acontecer aqui, beleza? Bom, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, antes de executar a função, tá? Então, aqui na área da AWS tem esse serviço lambda, e aqui ele lista todas as suas funções. Então eu criei essa função em Python aqui, ó, create thumbnail, Python 2.7, o tamanho. Tem diversas formas de você subir isso daqui na AWS, tá? A mais utilizada é você subir um zip, porque se você precisar de uma aplicação que precisa de alguma biblioteca externa, como eu precisei aqui, você precisa zipar todas essas coisas e colocar lá. Se é uma função muito simples, que dá um console.log lá, não tem problema, né? Você não precisa nada. Você pode digitar aqui mesmo no console da AWS Lambda, não tem problema. Aqui eu subi um zip, eu subi pela CLI. Vou mostrar para vocês o código. Tem algumas configurações aqui. Vou mostrar só a alocação de memória. Eu aloquei 256 para ele, então eu posso usar essa memória em cada execução. O monitoramento, essa função ela está ligada com o CloudWatch, né, que é o gerenciamento de log na AWS, então você consegue ver quantas vezes ela foi chamada, quantos erros deram, o tempo que demorou cada request, enfim. E aqui que está a mágica, que é a trigger. Essa questão de trigger já existia na AWS faz um tempo já, né? Você consegue criar triggers em, acho que qualquer serviço da AWS para gerar algum evento lá dentro do ambiente, né? Agora você consegue gerar triggers para funções Lambda. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma trigger aqui, ó. Cada vez que um objeto for criado, eu vou chamar essa função lambda aqui. Ela está escutando nesse bucket aí. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês os buckets que a gente vai usar. Aqui, ó. Dá para ver direitinho aí ou tá muito pequeno? São dois buckets aí, ó. As imagens que a gente vai subir grandes e aí elas vão para cá. Vou mostrar que eles estão vazios. Não tem nada aí. Beleza. Dá pra ver bem aí? Agora dá, né? Beleza. Essa daqui é a função lambda que eu criei para fazer o resize. Pode ver que essa função não tem nada. Eu não estou conectando em banco de dados, não estou fazendo nada aqui. Eu só estou usando o PIL, né, o Python Image Library, que é uma biblioteca muito famosa do Python para você trabalhar com imagens. Isso daí já é nativo dele. Então, o que você precisa para construir uma função lambda na AWS? Você precisa ter um código dentro daqueles runtimes, né? Node.js, Java ou Python, e você precisa ter um método chamado handler. Esse handler ele tem que receber um objeto event e um objeto context. O event é o evento que disparou a função e o context é o que veio nela. E depois você pode criar outras, quantas funções, métodos você quiser aqui dentro para ajudar. Aqui eu criei um resize image aqui só para ajudar, mas podia estar tudo dentro desse render aqui, não tem problema. Mas tem uma função que tem que ter essa função, o método render, depende do runtime que você está usando, né? Então aqui é muito simples, né? Eu só estou fazendo um resize aqui, ó, pegando a quantidade total de imagens e dividindo por 2 aí, fazendo o thumbnail dela e depois salvando. Aí eu copio, primeiro eu faço o download, né? Depois eu copio, depois que eu faço o resize, eu subo a imagem no outro bucket, que tem o resized no final aqui, ó. Então é bem simples, vocês não precisam entender esse código aqui, mas só para vocês verem a facilidade que é. Você vai fazer um código pequeno, puro, que pode fazer uma coisa que realmente faz diferença lá na sua arquitetura. Para subir essa função na AWS, né? Você precisa subir ela lá, você precisa fazer o upload dela, né? Você não precisa colocar no servidor, quem vai fazer isso para você é a AWS, mas você precisa colocar lá. Ou você sobe direto a função lá naquela página, né, onde tem aquele upload zip, né, ou pela CLI ou pelo console, ou você coloca ela no S3. Você pode colocar no S3 e recuperar por lá também. Aí você escolhe. Eu usei a CLI aqui da AWS para subir a função. Então é só executar esse código aqui, ó. Ele vai pegar a nossa função. Tem a role que eu preciso aqui, né, para poder subir essa função lá e poder executar o que eu preciso. Eu tenho que indicar qual que é a função handler dessa função, qual que é o método handler ou função da nossa função. Pode ser outro nome se você quiser. É o ponto de execução, runtime, né? O profile, timeout aqui, quantas vezes ele vai tentar executar a função se der erro, e a quantidade de memória alocada. Aí você pode colocar aí, se eu não me engano, até 1,5 GB, eu não lembro se é 2 GB ou 1,5 GB. Você pode alocar hoje para a função.
Beleza? Então, eu vou colocar para rodar aqui. Aqui são duas aplicações Java, tá? Essa daqui, ela vai ler as imagens do disco e vai subir lá no aquele bucket do S3 lá, beleza? Então, eu vou mostrar as imagens aqui, ó. Daqui são wallpapers do Guild Wars 2, é um jogo aí. São imagens relativamente grandes aí, ó, 1680 por 1050, né? E depois a gente vai recuperar nessa outra aplicação. Essa daqui não precisa se preocupar muito com o código, né? Ela só vai ler as imagens do bucket lá, que a gente jogou as imagens com resized e vai mostrar aqui pra gente o tamanho. É basicamente isso, não tem nada demais. Então, essa imagem, esse código aqui, o consumidor, ele vai ficar lendo lá aquele bucket que não tem imagens ainda. Assim que tiver as imagens, ele para aqui e mostra pra gente, beleza? Então, são 3 imagens que a gente tem que fazer o upload e recuperar. Então, eu vou disparar esse código aqui, que vai subir as imagens. Eu estou usando o Parallel String aqui do Java para ir mais rápido, tá? Então, ele vai alocar esses caras aqui em threads diferentes. Então, ele subiu as 3 imagens. Vamos esperar um pouquinho aqui. Beleza, recuperou. Então, dá pra gente ver claramente a diferença aqui, né, de tamanho. Aqui tá em kbytes. Não sei se dá pra ver direito aqui, ó. Tá em kbytes. E ali em cima, ali, ó. Então, beleza, a gente conseguiu fazer o resize aí. E o que a gente precisou fazer? Nada, só colocou a função lá com aquele código Python pequeno lá, e ele fez tudo isso pra gente aí. E a gente pode confirmar isso lá no S3 também, ó. Aqui são as imagens normais, estão lá, ó, o tamanho das imagens e tudo mais. A gente consegue fazer download delas, excluir. E aqui no outro bucket tá lá as imagens com resize. Beleza? Então, vou retomar aqui. Então, é mais ou menos isso, deu para ter uma ideia da facilidade que é, né? Claro que a gente consegue fazer muito mais coisas do que isso, né? Nos keynotes da AWS eles fazem alguns exemplos assim, muito foda, assim, os caras conseguem fazer muita coisa foda com isso daqui é só um exemplo básico, mas ó, só pra gente entender o poder que isso daqui tem, né? A gente consegue gerar eventos para praticamente qualquer coisa dentro da AWS. Só que tem alguns poréns, né? Isso daqui não atende todo o cenário, né? Só o fato de você não conseguir guardar estado nessas funções já é uma coisa que bloqueia muitos cenários, né? Por assim dizer. Então, o que a gente precisa saber sobre serverless em geral e AWS Lambda? Uma função Lambda, ela é muito, ou uma função serverless, enfim, um código serverless, ele é muito acoplado a um provedor. Então é meio difícil imaginar como você consegue fazer um teste local com isso aqui, né? Como que você vai fazer um teste local? Você vai precisar acessar o ambiente da AWS para testar isso daqui, né? Então isso daqui é muito fraco. Se você precisar fazer testes locais, você não consegue. Então ele é muito acoplado com o third-party providers aí. Por conta disso, inclusive, o open source de serverless ainda é muito fraco, porque não tem tanta coisa assim que a comunidade pode fazer. O máximo que o pessoal faz, que eu vou dar alguns exemplos, são facilitadores para você fazer deploy de funções e escrever funções. Porque você depende, no final das contas, muito mais de ferramental, você depende muito mais do provedor do que de ferramental para fazer essas funções, né? Você vai depender da AWS para fazer uma AWS Lambda aqui, não tem jeito. E um cuidado que você tem que ter também é que, dependendo do tamanho da solução que você escrever, né, você vai ter muitas funções ali no ar, né? Muitas funções, pensa assim, vai chegar um cara novo na sua equipe e vai começar a desenvolver, ele vai gravar uma coisa no banco e um monte de coisa vai acontecer, vai disparar um monte de evento, então você tem que ter isso aqui mapeado, porque você pode ter muitas funções ali dentro da sua arquitetura e você precisa mapear o que está acontecendo, né, porque vai ficar uma coisa muito dinâmica, né, coisas estranhas vão acontecer ali. E pelo menos o AWS Lambda tem uma certa dificuldade para você conseguir mapear os erros ali, né, fazer um handler, porque isso qualquer código que é executado de forma assíncrona, por si só já é mais difícil de você conseguir debugar. Imagina um código que você não sabe nem onde roda, você não tem acesso à máquina. Então você tem que ter o gerenciamento de log bom para poder ter isso aqui funcionando em larga escala, assim, né? Não uma coisa simples assim, né? Que é só ir lá no CloudWatch e você ver o que aconteceu nessa função que a gente criou. Mas pensa numa solução grande. Você tem que cuidar do seu monitoramento e tudo mais. E o Lambda não é para qualquer cenário, como eu disse, né? Então, o Lambda não serve para aplicações que são baseadas em I/O. I/O que eu quero dizer é I/O em disco, né? Você precisa ficar indo em disco, lendo o arquivo. Ela não serve para isso. Ela tem um barra temp, como eu disse lá dentro da máquina,
aleatória que ela vai rodar lá, mas você consegue recuperar isso durante a função, a execução da função, mas é um espaço pequeno, eu não lembro o tamanho dele, mas é bem pequeno, não dá para fazer nada demais. Você não pode abusar muito disso, então aplicações que precisam acessar disco, esquece, não é por AWS Lambda que você vai resolver. Porém, você pode usar uma função Lambda que chama uma aplicação sua que está provisionada no EC2 e aí você executa seu I/O em disk. Então dá para você fazer um jeito ali para conseguir resolver usando Lambda. Aplicações muito grandes também, você não vai conseguir, por exemplo, colocar o RP inteiro lá dentro do Lambda e fazer executar, né? Não é para esse cenário, são para coisas pequenas. Stateful applications, né, aplicações que guardam o estado, precisam guardar dados ou cache, alguma coisa ali, também não serve, né? Você nunca consegue executar uma função Lambda, executar de novo, recuperar o que foi executado da última vez. Daí não existe, sabe? Você não tem acesso. E você não consegue fazer a escalabilidade granular, que nem eu falei lá no início, né? Você não consegue escalar quando você quer de CPU, de memória, de disco, de I/O, você não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Gerenciamento de rede. Então você aloca a memória e aquela memória representa a sua escalabilidade, aí você tem que se virar com aquilo. Aqui tem alguns exemplos de open source, né? É fraco, só que tem algumas coisas. Um muito foda é esse OpenWhisk da IBM. Isso daqui é uma plataforma orientada a eventos, assim. É como se fosse a AWS Lambda open source. Tipo, eles escreveram em Scala isso daqui, tem vários contribuidores, então é uma coisa grande, complexa, não é uma coisa que você vai colocar para rodar na máquina do desenvolvedor, mas é um projeto open source de serverless. Então você consegue ter uma arquitetura lá orientada a eventos para você disparar funções usando esse OpenWhisk aqui. Para falar que não tem nada, a gente tem esse cara grande no mercado aqui, né? O Cálice é bem legal, foi o Marcão que me mostrou. O Cálice você consegue definir micro APIs com Python usando Lambda. Aí ele já vai criar uma função Python para você lá com Lambda e já vai criar um endpoint no API Gateway, que é um outro produto da AWS que eu não vou falar aqui, mas eles andam muito em conjunto, assim, né? Você consegue criar rotas no API Gateway para disparar funções Lambda. Isso daí é muito comum, assim, a Amazon mostra muito isso nos keynotes. E esse Cálice aqui cria tudo para você via CLI. Então você só define a sua função e já vai criar lá o endpoint que você precisa, as rows que você precisa e já vai estar tudo certo para você trabalhar lá. É só você codar a sua função Python. Só que é só para Python. O Apex, ele dá algumas facilidades para você fazer deploy das suas funções Lambda. E além disso ele adiciona suporte a Go, que é aquela linguagem Golang do Google. Então você consegue escrever funções Lambdas em Go também usando o Apex. E tem o Kappa. O Kappa eu já falei em outra palestra, ela é uma CLI para te ajudar a trabalhar com funções lambdas lá. Então você vai ter uma série de facilidades para começar. A CLI da Amazon é boa, porém ela não é tão explorada assim na parte do Lambda. Já com o Kappa você consegue fazer muita coisa lá, consegue fazer até um processo de integração contínua, deploy contínuo usando o Kappa das suas funções. É bem legal. E aqui as bibliografias que eu usei para escrever isso daqui. Tem esse artigo lá do Martin Fowler, é muito bom porque ele vai realmente a fundo no conceito do serverless e o que cada autor define como serverless ali. Então é legal para você ter uma noção inicial geral assim, do todo, assim, da onde que surgiu isso daí e onde você pode usar. Aqui tem o guia, né, da própria Amazon do Lambda, foi o que eu usei mais assim, para aprender, então, porque, bom, ele vai bem a fundo no Lambda. Ainda não está muito boa essa documentação, assim, não está muito clara, né, porque é uma coisa muito recente, mas assim, eu acho que é o melhor ponto de partida para quem quer mexer com Lambda aí. E tem esse livro aqui que o André me recomendou, do Matt Fuller. É um livro bom, é na perspectiva de um cara que trabalhou por muito tempo com serviços da AWS e recentemente com Lambda. Então ele tem bastante conhecimento, assim, só que é a visão dele, sabe? Tem umas coisas que eu concordo, outras que não, mas assim, como o cara manja muito, é bom porque ele vai direto ao ponto. Então, você quer aprender rápido? Você lê esse negócio rapidão. E esse livro está disponível lá no Kindle Unlimited. Então você pode pegar ele por 30 dias. Pô, você lê isso daqui em 3 dias, esse livro, na boa. Dá pra você ler de graça. Então, lê no seu Kindle, no seu computador lá e boa. É um livro pequeno e direto ao ponto, assim, e mostra a integração do AWS Lambda com a maioria, ou se não todos os serviços que a Amazon tem disponível até hoje, assim, que se integram com o Lambda. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Então é isso daí. Valeu.